já que a gente tem acompanhado a novela do IOF há bastante tempo, e ontem não, desculpa, nesse final de semana, o Hugo Mota deu não sei, ele se sentiu empoderado, deu um passo à frente, gravou um vídeo no YouTube bastante cínico, diga-se de passagem, para dizer que, como eu até falei ontem, né, se uma pessoa desavisada vê o vídeo, pensa que ele está falando do presidente Lula de um menino, sei lá, inexperiente, e não de um homem que foi presidente 3 vezes da República, né, e possivelmente será 4 vezes. Hoje ele já baixou a bola, né, hoje ele já ficou mais humilde. Exato, agora já está falando em conciliação, porque existem reportagens que estão saindo com declarações em off, lembrando que o Supremo Tribunal Federal hoje investiga 80 parlamentares por conta de roubalheira no chamado orçamento secreto. Então, é claro que isso essas investigações elas vão continuar, né? E isso pega o próprio Hugo Mota. Tem emendas dele, empresas para as quais ele destinou emendas, que elas são investigadas desde 2015, né, por corrupção. Então, o que existe é uma reação do setor civilizado da sociedade brasileira, que hoje tem o Supremo Tribunal Federal como um dos seus pilares, né? É uma resistência ao que está ocorrendo, porque o governo fez certo ao entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Congresso Nacional, né? Que está usurpando de competência da presidência. Então, o que mostra que muitas vezes, essas pessoas você tem que enfrentar. Isso é importante, desde 2000 começa ali o segundo mandato da Dilma, né? O que o Executivo tem enfrentado problemas. O Congresso Nacional, que é o foco, ele é o foco da corrupção no Brasil, então se aproveitou naquele momento de uma fragilidade do governo, uma fragilidade que foi construída com o apoio da mídia hegemônica, ou com a participação decisiva, não é nem o apoio, a participação decisiva da mídia hegemônica. Então houve um enfraquecimento do executivo. Então certas prerrogativas foram absorvidas, vamos dizer assim, inconstitucionalmente pelo legislativo. E eles mostraram o poder, naquela ocasião, com um impeachment sem crime de responsabilidade, que na época deveria ter sido barrado pelo Supremo Tribunal Federal, mas não foi. E aí, depois disso, colocou o governo como refém. Isso inclui até, é importante dizer, o governo golpista do Temer e depois o governo que foi eleito vamos chamar assim, foi numa eleição viciada, porque o Lula não pôde disputar em 2018. Mas aí você teve um crescimento do chamado dessas emendas impositivas, com a adoção das chamadas emendas secretas, e ninguém teve coragem de enfrentar o Congresso, claro, por conta da força que demonstrou no golpe. Foi central no golpe, né? O impeachment foi uma forma de legalizar a derrubada de um governo, no caso o governo da presidenta Dilma, que foi eleito, claro, democraticamente. E o que acontece é que em algum momento você tem que fazer esse enfrentamento. E o governo federal fez esse enfrentamento de uma maneira, claro, sem bate-boca, sem criar uma crise institucional, né, entre presidentes, e o resultado é esse: o Hugo Mota já recuou. E tem que recuar mesmo, porque esse povo tem tem rabo de palha, então não aguenta muito tempo. E o que acontece? O governo colocou a bola em campo, vamos chamar assim, e o Supremo, então, já está lembrando, né, e fala, olha, é inconstitucional. Claro que é inconstitucional. E se o Congresso quiser fazer um enfrentamento, que faça, mas eles têm que lembrar que existem investigações em curso no Congresso, e o próprio Hugo Mota pode parar na cadeia, né? Essa que é a verdade. Então, eu acho que tem que fazer o enfrentamento dessa elite, que é uma elite que não contribui para o desenvolvimento do país. Lembrar que o Hugo Mota, ele estava muito valente, né? Ele teve uma reunião que foi uma reunião na casa do João Dória, é verdade. Aí, claro, num público que lhe era favorável, né? A elite, foi um encontro da elite. Ele dizendo, não, o Senado e a Câmara estão unidos, não permitirão nenhum tipo de aumento de impostos. O que, na verdade, o que está por trás, e o Lula sabe disso, por isso que o Lula também endureceu já o tom, mas não diretamente ao Hugo Mota, mas defendendo a força que o Executivo deve ter, os poderes que foram conferidos pela Constituição. E aí você teve o Hugo Mota recuando, né? Então, quando ele foi valente ali junto a essa elite, mas é preciso fazer esse enfrentamento. O governo Lula, até agora, ele tem se demonstrado muito conciliador, mas ele tem que entender que não existe conciliação com essa elite. A Dilma também foi conciliadora, perdeu o governo. É preciso também lembrar que a recuperação da democracia no Brasil
se deveu, em grande parte, à resistência do próprio Lula. A certa altura que ele sabia que não havia conciliação possível, o que queriam era matá-lo politicamente já naquela ocasião. E como naquela ocasião, agora estão tentando matá-lo politicamente de novo, mas como queriam matá-lo politicamente então? Era trancá-lo na cadeia. E aí tentaram oferecer, inclusive, naquele momento, a possibilidade dele ir para casa com uma tornozeleira eletrônica e ter uma prisão domiciliar. Ele não aceitou. Eu me lembro que ele falou isso numa entrevista que eu fiz essa entrevista com ele. E aí fiz a pergunta sobre se ele aceitaria essa proposta. Ele falou, jamais. Eu falei, saio daqui, morro aqui na cadeia, mas não vou aceitar. Porque ele estava lá preso por razões políticas e ele sabia que só sairia por razões políticas. E o que está acontecendo agora? Estou transportando para esse momento. Eles querem matar o governo Lula. Essa é a verdade. Eles querem que o Lula tire essa a verdade. O Lula quer que o Lula tire recursos dos programas sociais, porque sabe que isso vai inviabilizar a reeleição dele. Vai dificultar enormemente. Né? Ele vai ter que trair todos os seus compromissos assumidos durante a eleição. E aí ele retomou, estou até avançando um pouco na pauta, e mostrando o recuo do Hugo Mota, e mostrando que é preciso, neste momento, e talvez devesse ter feito isso antes, ele não fez, que era enfrentar os representantes desta elite que saqueia essa é a verdade, saqueia o orçamento. E agora querem, para que não avance esse projeto que introduz um mínimo de justiça tributária no Brasil, não querem que isso avance, que é para manter o país como sempre foi. Isto é, fazendo com que os mais pobres paguem pela riqueza dos mais ricos. Essa é a verdade. Isso vem desde a nossa formação, né? Formação econômica, que foi, ela tem na base o trabalho escravo, absolutamente, que gerava a riqueza e por pessoas que não tinham sequer liberdade. Então, o Brasil até hoje não superou essa estrutura, né, de injustiça contra os mais pobres, como se não fossem cidadãos. O Brasil não superou. E agora o que nós estamos assistindo faz parte dessa mesma matriz. Aqueles que se consideram donos da nação, vamos chamar assim, ou que tratam este território como se nem nação fosse, mas fosse um local para que você enriqueça e a população fique cada vez mais pobre. Era preciso que o Lula levantasse essa voz, já estamos vendo o Hugo Mota recuando, e era preciso, sim, e que continue fazendo, porque o que está em curso não vai haver acordo. Eles vão inviabilizar.